Uma boa noite a todos, amigos. Obrigado por comparecerem nessa segunda noite de lives interessantíssimas que nós estamos promovendo por ocasião da EFECOL. Abrimos já no domingo e tem sido um sucesso, com milhares de pessoas, milhares de clientes inscritos, e nós contamos com a participação de vocês. E hoje vai ser sensacional, eu não tenho dúvida. Nós já fizemos um esquenta, que foi uma live maravilhosa com essa mulher que eu sou um admirador de carteirinha, que é a Fátima Merlin, e eu vou aproveitar e vou fazer uma citação ao seu último livro. Ela tem 3 livros publicados, olha ela aí. E agora eu vou fazer você ficar vermelho um pouquinho, porque são todas 3 obras maravilhosas, criadora desse termo muito usado hoje no varejo, que é a shoppercracia, né? Sensacional. E nesse último livro que ela vai apresentar aqui para a gente também, ele se chama Varejo Conectado, Decisões Orientadas por Dados, de Fátima Merlin. Ele já começa com uma introdução muito bacana, feita por Olegário Araújo, que é cofundador da Inteligência 360 e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Excelência em Varejo da FGV. E ele faz uma citação, lembrando de William Edward Deming, criador do ciclo Deming, que se popularizou como o conceito do PDCA, conhecido por muitos. Sem dados, você é mais uma pessoa qualquer com opinião. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado, e é uma máxima da administração. E a Fátima, nessas obras, ela vem trazendo muito conhecimento para a gente. Lembra que eu falei que ela criou esse termo do shoppercracia? E tem uma parte do texto do seu livro que ela diz assim, ó, a shoppercracia, ela exige conhecer os clientes, identificar quem são, suas características sociais e demográficas, estilo de vida, hábitos, comportamentos, atitudes, características, valores, crenças, possíveis razões de compra, inclusive da não compra, suas diferentes escolhas e etc. Pilares básicos para desenhar estratégias e táticas efetivas para atração, engajamento e conversão e retenção. Lá na frente também ela fala sobre a inteligência aplicada aos negócios. E ela faz uma citação de Heráclito, de Éfeso, né? É só um pensador de 540 anos antes de Cristo, para ver como a gente, às vezes, ainda está dando mole com muita coisa, né, Fátima? Cara, 540 anos já falava, antes de Cristo, falava sobre isso. A única constante é a mudança. Tudo isso que a gente aprende e fala sobre dados, a única certeza que nós temos é que eles vão mudar. E se a gente não estiver acompanhando, a gente não chega a lugar nenhum, porque sem destino, qualquer lugar serve. Não é isso? Eu queria passar a palavra, então, para a Fátima e dizer que, apesar de eu falar de um homem de 540 anos antes de Cristo, dessa citação, esse livro é super democrático e é um livro que traz muito a maneira de como fazer as coisas. E eu tenho certeza que, para nós do varejo, isso aqui vai virar um best-seller. Fátima, é com você. Bom, nem tenho palavras para agradecer, não só a parceria, a amizade, mas essa promoção aqui. Morro de amores por vocês, parabenizo por todo esse evento, essa dedicação. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no compartilhar, né? E vocês têm feito isso com maestria, né? Compartilhar conhecimento, então, não tem preço, né? Já dizia também Aristóteles, já dizia vários pensadores aí de 500 ou mais tempos atrás, que a gente chega na plenitude quando a gente compartilha conhecimento, né? E essa foi a minha ideia. E em todos os livros, eu tento trabalhar realmente o ensinar a fazer, o passo a passo, e até contando o que dá certo, o que não, porque a gente também, na tentativa, às vezes, de fazer, erra, né? E é importante, às vezes, o erro, mas aprender com ele, né? E a ideia aqui, agradeço, falar desse tema que eu diria que é crucial para os dias de hoje, se tornou palavra de ordem, que é o tão falado gerenciamento por categoria, né? E que, se bem executado, se inserido no contexto, nas rotinas das áreas, de fato, nos permite não só vender mais, atrair, engajar, converter e reter o cliente. E, obviamente, em função dessa melhor experiência de compra para o cliente, maximizar os nossos resultados de vendas, de lucratividade, e é sobre ele que eu quero falar. O André já muito bem me apresentou, queria agradecer aí
a oportunidade. Tenho aí mais ou menos 30 anos trabalhando no varejo, para o varejo, levando informações relevantes sobre o comportamento do consumidor, shopper, dou aula de pesquisa em marketing, de comportamento do consumidor, porque é nisso que eu acredito. Na hora que a gente coloca os nossos clientes, shoppers, tem a ver com aquele que tem poder de compra, de decisão, é um linguajar técnico que a gente usa para falar do freguês, para falar do cliente. Em contrapartida, temos lá o consumidor usuário de produto. Acredito que, de verdade, a hora que a gente coloca esse cliente no centro das nossas decisões, para definir localização de loja, mix, para definir prateleira, exposição, serviços, promoções, precificação, a gente, de fato, maximiza resultados. E aí, para começar, para aquecer aqui nosso bate-papo, o que é, de fato, gerenciamento por categoria? Existem ainda hoje muitos mitos, apesar dele ter chegado aqui no Brasil na década de 90, já ter vivenciado aí altos e baixos, e aí, lembrando que o André falou, nossa, às vezes a gente ainda está engatinhando em alguns pilares, em alguns processos que ajuda a gente a vender mais, a vender melhor, a melhorar o relacionamento com o cliente, e esse é um dos pilares essenciais, gerenciamento por categoria, que nada mais é do que a gente garantir o produto certo, bem exposto, sinalizado corretamente, na quantidade adequada, nem mais nem menos, para evitar superestoques e rupturas. As duas variáveis caminham juntas muitas vezes, quando eu tenho efetivamente mais daquilo que não é relevante, eu às vezes camuflo aquilo que é relevante. Eu estou falando do produto certo, precificado corretamente, com as promoções inteligentes, todos esses P's conectados, integrados, para que eu possa melhorar a experiência de compra do cliente, facilitar o seu processo de compra e de decisão. E com isso, na hora que ele tem o processo facilitado, ele compra mais, compra melhor. Então, a gente tem ganhos financeiros substanciais, a gente vai falar bastante disso aqui, eu trouxe até exemplos práticos, mas a gente também tem ganhos institucionais, ganhos de imagem, retenção de cliente, e esse tema é muito importante, porque hoje, em média, o varejo, inclusive o varejo de materiais de construção, ele acaba gastando 5 vezes mais em ações para atrair o cliente para dentro da loja, fazendo tabloide, fazendo marketing, mídia, quando ele gastaria 5 vezes menos se ele retesse, se ele convertesse melhor os clientes que já estão na loja, se ele trabalhasse a execução da sua loja, o mix, a precificação de maneira mais consistente, olhando para esse cliente, para que ele pudesse colocar mais produtos na sua cesta de compra. A missão básica do GC, eu diria assim, em uma frase, é sair de vender produto para pensar em oferecer a solução completa para o cliente de acordo com a sua necessidade. Então, ninguém sai de casa só precisa de tinta, por exemplo. Qualquer um de nós, se formos pintar a casa, uma parede, um piso, seja o que for, a gente precisa de um combo. Nós temos uma necessidade. E essa necessidade envolve itens para o preparo da parede ou do piso, ou de a área que nós vamos pintar, aplicação e finalização, pós. Então, quando eu penso em soluções, eu olho pela ótica do shopper, do consumidor, do cliente, eu maximizo os meus resultados. E aí me vem a pergunta, toda hora, Fátima, mas isso é complexo, é só para grande. Mentira! Esse é um mito que surgiu, inclusive, sobretudo aqui no país, porque veio com grandes indústrias atendendo grandes varejos. Mas maior parte dos meus clientes nos últimos 10 anos são varejistas de 1 loja, 2 lojas, 3 lojas, não tem restrições nenhuma. O GC é um processo democrático, sem restrições por canal, por formato, por porte. Posso fazer gerenciamento por categoria no e-commerce? Deve, principalmente no e-commerce, onde a gente está falando de praticidade, de agilidade, a gente está falando de rapidez, que precisamos segmentar corretamente a categoria. E o GC ele é um processo que envolve várias atividades. Começa lá na definição da categoria, o que é a categoria para mim,
e vai passando por diversas atividades até chegar na implantação desse processo dentro das lojas. A gente vai trazer aqui um pouquinho sobre cada um desses processos para que vocês possam não só ficar familiarizado com todo o processo, mas para que, de fato, apliquem isso no dia a dia das suas lojas. Seja você uma loja de home center, um varejo médio, um especializado e até mesmo os varejistas que atuam no sistema de balcão. Posso aplicar o GC no meu negócio? Deve. E aí a gente vai falar um pouquinho de todas essas atividades. Nós aqui na Connect Shopper, a empresa que eu lidero, nós temos uma metodologia onde nós segmentamos esse processo em 3 grandes pilares. O que a gente chama de pré-GC, onde a gente vai estar preparando algumas atividades para dar consistência ao processo de GC em si, o processo de GC em si, mas também o pós-GC. Como ele é um processo, não um projeto, ele não tem começo, meio e fim. Então, nós precisamos também, depois de implantado ele no nosso negócio, criar um plano para revisão contínua, para manutenção, para que ele se sustente no longo prazo. Os hábitos das famílias mudam, as categorias mudam, surgem novos segmentos, novas versões, e a gente precisa estar adaptando o nosso processo de acordo com essas mudanças que a gente vivencia aí no dia a dia do varejo. Dentro do pré-GC, o primeiro passo, eu diria crucial, é nós conhecermos o nosso cliente, conhecermos o nosso shopper. O André trouxe até a citação, né? Conhecer quem ele é, como ele se comporta, quantas vezes ele vai na nossa loja, quais as razões da escolha dele, como ele hierarquiza as suas decisões, que decisões ele toma, por que ele compra o A, não compra o B, quando ele vem, com que frequência, o que ele coloca na cesta, a tão falada árvore de decisão. O que é isso? Cada categoria tem uma hierarquia de decisão. O que ele compra primeiro, o que vem segundo. Você pega, por exemplo, abraçadeiras, que é uma categoria super simples, ele tem necessidades. Então, ele vai avaliar se é de metal, se é de PVC, porque ele vai olhar de acordo com a necessidade dele, com o momento de uso, com a funcionalidade daquele produto. E assim ele vai segmentando. E cada categoria tem uma hierarquia totalmente diferente, né? Além disso, que tipo de compra ele faz quando vai no seu varejo? Ele faz uma compra mais básica? Ele quer comprar um complemento? É pequeno reparo? É o básico da construção? É uma necessidade específica? É uma reforma? Precisamos entender tudo isso para estarmos aptos a oferecer para ele a melhor experiência de compra dentro dessa missão. Por que é importante conhecer essas variáveis e, sobretudo, a árvore de decisão? Essa hierarquia que ele leva em conta para tomar a decisão sobre um produto. Se é tipo, se é marca, se é estilo, se é cor, se é variante, porque ela nos ajuda a melhorar o nosso mix. Então, se eu sei que a primeira decisão de abraçadeira, por exemplo, não é marca, mas é tipo, nylon, PVC, de metal, eu preciso garantir um mix que atenda essa solução de tipos. Marca é a terceira decisão. Então, eu não preciso ter uma variedade, uma profundidade, todas as marcas. E aí que, às vezes, o varejo se engana, principalmente de material de construção. Ele acha, às vezes, que variedade é marca, quantidades de marcas que eu atuo. E não. Variedade, às vezes, é cobrir todos os segmentos, os tipos, as especificações, depende da hierarquia de decisão do shopper. Poucas categorias ele decide por marca. A grande maioria é por tipo, por necessidade, por segmento, por estilo. Então, eu preciso entender toda essa dinâmica. E isso me ajuda a qualificar o meu mix. Me ajuda a melhorar a minha exposição no ponto de venda. Por quê? Quanto mais eu tiver a minha loja estruturada de acordo com o shopper compra e hierarquia de decisão, mais fácil ele ser convertido para essa compra. Me ajuda a definir as ações promocionais. Se eu tiver que fazer uma ação de abraçadeira, vale mais eu divulgar marca ou tipo? Obviamente que se a primeira decisão é tipo. Ações de comunicação, ou seja, as informações do cliente, quando eu coloco o cliente no centro das minhas decisões, de fato, eu maximizo resultados aí em todos os P's do varejo. E por que isso é importante? Por que colocar o cliente no centro das nossas decisões é muito importante?
70% das decisões de compra acontece, de fato, no ponto de venda. E sem muito planejamento. Por mais que ele saia de casa com uma listinha ou com uma necessidade básica, se você tem uma loja prática, fácil, resolutiva, você converte mais, você aumenta o ticket médio, faz ele levar mais coisas para a solução completa. Esse é o nosso desafio. O segundo passo, super importante, dentro ainda do pré-GC, onde a gente está construindo os pilares essenciais para o GC se sustentar, tem o tema de cadastro de produto. Esse é um tema extremamente relevante. Se vocês saírem daqui hoje só repensando o cadastro de vocês, segmentando corretamente as categorias, eu já diria que eu ganho e vocês ganham muito mais, né? A King Ouro deveria até levar um elogio, porque ela vai trazer esse tema tão relevante aí para vocês, né? Então, o que eu estou falando nessa hora, adequar o cadastro? É entender o que tem que estar em cada nível da minha estrutura mercadológica, da minha árvore mercadológica. O que vai no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5, quantos níveis eu posso trabalhar, né? E aí a gente tem como compromisso olhar também a árvore de decisão do shopping. Então, o nível 1 vai ser o meu setor ou minha seção, o nível 2 a categoria, o nível 3 a subcategoria ou segmento, o nível 4 o segmento, e aí vai. O que eu estou falando na prática? Eu trouxe esse exemplo aqui de um cliente, ele tinha 43 aberturas para dentro de material elétrico, mas uma bagunça, interruptores, lâmpadas, luminárias, mas tinha um item lá importados, conexões, eletrodutos, disjuntores, acessórios diversos de hidráulica, elétrico, informática, uma confusão. Fomos entender como o consumidor, o cliente dele, comprava a categoria. Então, a gente via que era abraçadeira, acessórios, campainhas, canaletas, cotovelos. Fomos segmentando melhor as categorias. Mas não para aí. Não basta eu ter só a categoria, eu preciso ter o setor, material elétrico, as categorias, e eu preciso dar continuidade. Então, eu trouxe como exemplo aqui o caso da abraçadeira. Então, eu tenho lá material elétrico, abraçadeira. O que vem depois, Fátima? A primeira decisão do shopper é a necessidade que ele tem. Ele precisa de que tipo, para que finalidade de uso? Aí vem nylon, PVC, metal, por aí vai. A especificação em termos de tamanho, em termos de especificações relacionadas a produtos. E depois que vem a marca. Olha como é importante a gente ter essa segmentação dentro aqui da nossa realidade. Isso para cada um de cada categoria que a gente vai estar trabalhando em âmbito do gerenciamento por categoria. Então, o que a gente recomenda na prática? Quando eu penso em gerenciamento por categoria, e até para o pricing, isso é muito importante, eu vou repensar o meu cadastro, olhando categoria, subcategoria, segmento, subsegmento, cada nível de acordo com as necessidades do cliente. Então, se eu pensasse em tinta, por exemplo, então eu tenho lá a tinta, eu tenho lá os tipos, né? É para parede, é para piso, ou até mesmo área externa, interna. Depois eu vou para segmento, é premium, é standard. Depois eu vou cores, ou eu vou embalagem. Eu preciso entender essa dinâmica do shopper, de como ele decide a compra, para aplicar, inclusive, na minha estrutura mercadológica, para que eu tenha maior efetividade nos meus resultados, nas minhas análises, na gestão da minha categoria, na precificação e por aí vai. Depois que a gente fez esse pilar essencial do pré-GC, que tem ainda mais coisas, mas essas duas são as fundamentais, conhecer o cliente e tratar o cadastro de acordo com esse conhecimento. Eu vou para a parte do GC propriamente dita. Primeiro desafio, definir a categoria, que está muito correlacionado com a atividade de cadastro. Eu vou, nesse momento, determinar quais os produtos efetivamente vão fazer parte da minha categoria. Então, se a gente pensasse lá em soluções de fios e cabos, o que entraria nessa categoria? Abraçadeira, cabos elétricos, caixas elétricas, conexões, eletroduto, eletroferragem, quadros elétricos, e por aí vai, né? Para cada varejo tem as suas particularidades, né? Não dá para generalizar, isso é assim e vale-se para todo mundo. Não, eu vou olhar a estratégia do varejista, o shopper do varejista,
para poder desenhar a estrutura e a categoria de acordo com as suas relevâncias, né? De acordo com as suas efetividades e importância para as necessidades que ele quer suprir do shopper. Aí eu vou para o passo 2 do GC. Bom, definir a categoria, fios e cabos, e vou trabalhar a abraçadeira. Legal. Qual que é o papel dessa categoria para o meu negócio? Quanto ela é relevante de fato? Qual que é a importância dela para dentro da minha loja, do meu negócio, do meu perfil de shopper? Será que ela é destino? Destino são todas aquelas categorias que levam o cliente para a sua loja. Então, quando a gente pensa em fios e cabos, normalmente o fio, o cabo em si é destino. Qualquer questão que ele queira fazer dentro desse setor de material elétrico e por aí vai, primeiro produto que ele precisa, o basiquinho, aquele que gira, movimenta a categoria, fios e cabos. Mas dentro desse universo de material elétrico, você tem inúmeras categorias com diferentes importâncias e relevâncias. Eu tenho a destino, que é essa razão do cliente me escolher e ir para minha loja. Eu tenho a rotina, que é aquela categoria que ele compra eventualmente para compor essa solução. Eu tenho as ocasionais sazonais, que elas vão de acordo com necessidades específicas ou período específico. E eu tenho as de conveniência, que são complementar para que ele possa construir a solução completa. Então, se eu penso em abraçadeira, por exemplo, e olho para os papéis de categoria, que normalmente ele é construído a partir dessa matriz de presença em cupom e de frequência de compra, e caso você não tenha frequência de compra, você pode pensar em gasto, em valor, em importância em valor, e aí eu tenho a seguinte relação: quanto maior a penetração ou a presença em cupom daquele item, daquela categoria, daquele segmento, mais relevante para o nosso negócio e para o shopper. Quanto maior a frequência de compra ou importância em valor, mais importante para o shopper. Na matriz, maior presença em cupom significa muitas pessoas comprando. Maior gasto, maior frequência de compra, significa muita relevância em faturamento. Na combinação desses duas vertentes, eu tenho as categorias destino. Quando eu mantenho alta presença em cupom, muita gente compra, mas compra com um valor menor ou numa frequência menor que a média, entram as categorias rotina. Quando a penetração é inferior à média e muito gasto ou muita frequência, as de conveniência. E ao contrário, quando tem baixa presença em cupom e baixa frequência de compra ou valor gasto, são as ocasionais ou as sazonais, elas ocorrem em momento específico de venda do nosso negócio, né? Se eu penso em abraçadeira, por exemplo, você vai ver quão importante é para que eu defina o papel da categoria para a gestão da categoria. Por quê? É o papel da categoria que, de fato, determina como nós vamos atuar sobre cada P. O P de produto, então é o papel da categoria que determina quanto que eu vou dar de variedade, quanto eu vou dar de profundidade, quantos itens eu vou trabalhar naquela categoria, como eu precifico, como eu promociono, que tipo de promoção, qual a frequência da promoção, e inclusive o P de prateleira, como eu exponho, que espaço eu dedico, qual local, e por aí vai. Vamos pegar o exemplo aqui de abraçadeira, né? Normalmente, uma presença aí em torno de 25% de presença em cupom. Esse eu estou falando dado de um cliente que nós temos aqui, né? Eu não sei se isso é válido para todo o mercado de Maticom. Cada varejo é sua realidade. E eu tenho lá uma frequência ligeiramente acima da média. Quando eu olho, cruzo essa matriz aqui, se eu falar presença em 25%, ela está abaixo da curva. Frequência acima da média, ela está ali e ela cai no universo da conveniência. Olha, eu fui lá comprar determinados produtos para determinadas necessidades, fios e cabos, mas eu lembrei que eu preciso da abraçadeira para amarrar o fio e cabo, né? Uns chamam de abraçadeiras, outros enforca gato, enfim. Dentro desse contexto, por que é importante saber o papel da categoria? Numa categoria de conveniência, numa categoria de destino, por exemplo, pensando em P de produto, eu vou ter muita variedade de marcas, opções, segmentos, versões,
ser o número 1 em lançamento, se por exemplo, a abraçadeira fosse destino, eu ia trabalhar com 4, 5 marcas, todos os segmentos, as versões, estou falando lá de 100 itens, brincando, né? Ou mais. Quando a categoria é rotina, eu já reduzo essa profundidade, eu vou ter certa variedade, mas eu vou ter os principais SKUs de cada versão e por aí vai. Eu estou falando que eu reduzo de uns 100, 100 e poucos itens para 80. E se ela é conveniência? Mais restrito ainda, eu vou ter uma marca, eu vou ter alguns segmentos, os itens mais relevantes. Olha como muda a nossa estratégia. Isso eu estou falando para P de produto, mas também tem impacto em preço, impacto em promoção, impacto em prateleira. Todos os P's acontecem a partir dos papéis de categoria. O GC acaba aqui? Não. Eu vou aprofundar o meu conhecimento na categoria, entender para onde a categoria está crescendo, a importância dela para mim versus o mercado, onde eu tenho gap em relação aos meus concorrentes, e vou estabelecer metas do que eu quero com essa categoria. Essas metas vão ter que estar de acordo com a nossa estratégia para a categoria. A estratégia da categoria é que vai nos ajudar a determinar como eu vou executar essa categoria no ponto de venda. Se a minha estratégia é gerar tráfego para a loja ou para o corredor, se é aumentar o valor que o cliente gasta cada vez que ele vai comprar, aumentar o tamanho do ticket médio, se é gerar margem para a categoria. Vou dar um exemplo. Se o meu objetivo com determinada categoria é gerar fluxo para o corredor, eu começo para os produtos de alto giro, de menor valor agregado, e finalizo com os de maior valor agregado. Se, ao contrário, meu objetivo é gerar lucro para a categoria, aumentar a margem bruta, a rentabilidade, eu inverto a exposição. Olha a importância de nós termos uma estratégia clara para as nossas categorias. Eu fui fazer o GC de uma rede de materiais de construção, nós fomos trabalhar material elétrico. E até estava bem segmentado a categoria. Mas onde estava o erro? Ele queria gerar mais rentabilidade para a categoria, aumentar o ticket médio, e ele abria o material elétrico com fios e cabos. Fios e cabos é destino, tem que estar para o final do fluxo. Então, você começa lá com o porteiro eletrônico, com as cigarras, e vai indo os eletrodutos, para chegar no fios e cabos. Você dá todas as opções para os clientes. A gente vai falar bastante disso aqui. E aí, depois de todo esse planejamento, esse estudo que a gente faz sobre a categoria, a gente entra efetivamente na etapa que a gente fala táticas do gerenciamento por categoria. O que são as táticas do GC? É onde eu vou atuar sobre cada P, onde eu vou determinar qual que é o produto certo para eu estar na loja, reduzindo, excluindo, incluindo aquilo que é relevante, fazendo um saneamento de marcas e itens. Eu vou definir que tipo de promoção eu vou fazer em função dos papéis de categoria, que tipo de preço e que margem, como eu vou precificar os produtos, como eu vou cuidar da minha prateleira, pensando no abastecimento, mas, sobretudo, na exposição. Hoje, aqui, para o nosso bate-papo, eu vou reforçar 2 P's, o P de produto e o P de prateleira. Por que os dois? Porque o P de produto responde por 60% do resultado de você, varejista. O varejo tem uma grande dependência de ter o mix ideal. Então, a gente sai cada vez de ter o mix total, tudo por tudo, de tudo para todas as categorias, e começa a olhar pela ótica do shopper, ter o mix relevante, o mix inteligente. E o P de prateleira, por quê? 80% da conversão do cliente de vocês na loja está diretamente correlacionada com a exposição do produto. O onde, o como e o quanto. Como o produto está exposto no ponto de venda vai ajudá-los a converter mais ou menos clientes para o seu negócio, né? Então, falando primeiramente do P de produto. É aqui o momento que nós vamos estudar a categoria para dizer o que precisa ficar no mix, o que pode sair, que não tem boa performance, que não gira, que não tem rentabilidade, que compromete o nosso resultado. Existem técnicas e análises para que a gente possa tomar essa decisão, mas também avaliar o que está
crescendo no mercado, que está se destacando e que a gente eventualmente não tem no nosso mix. Então, a gente vai estar fazendo um trabalho de saneamento de marcas e itens, de valorizar aquilo que é relevante e reduzir ou até excluir aquilo que não faz sentido ter. Só relembrando, 60% do seu resultado varejista está atrelado a um mix adequado. Então, é crucial, não cabe mais a gente ter tudo de tudo, porque isso onera o nosso estoque, dificulta a operação, compromete a experiência do shopper, afeta nosso resultado, dá ruptura, enfim, as perdas vêm de todos os lados quando a gente não tem um mix adequado. E como que eu decido o mix ideal? Óbvio que a gente tem que começar a trazer para dentro dessa decisão o olhar do cliente, do consumidor. Que necessidades a gente quer atender daquela categoria, mas conectado com a sua estratégia enquanto varejo. Então, esses 5 pilares, eles são crucial nós termos em mente e atuarmos sobre ele para decidir o nosso mix. A nossa estratégia enquanto varejista, qual que é a minha promessa de valor? Eu quero ser aquele que tem profundidade de mix, eu quero oferecer tudo no mesmo lugar, eu quero oferecer preço baixo, isso tudo interfere no mix. Se eu sou um varejo que quer oferecer preço baixo, adianta eu ter marcas premium? Adianta eu ter marcas diferenciadas, produtos segmentados de nicho? Não. Então, eu começo a olhar para a minha estratégia para traduzir isso nas minhas decisões. Mas eu preciso fazer isso conectado com o conhecimento do meu shopper. Quem é meu público-alvo? Para que eu possa entender o que eu vou ser para quem. Preciso estudar a minha loja, entender a estrutura dela, os equipamentos, os espaços, para que eu possa ter consistência e coerência entre a minha promessa e a minha entrega. Senão eu vou querer ser tudo para todo mundo, mas tenho lá 100 metros quadrados, não vai dar, né? Então eu preciso ser eficiente na tomada de decisão. Já falamos, preciso saber o papel da categoria, se destino, rotina, conveniência, sazonal, porque isso implica em ações diferentes e decisões diferentes de onde, do como e do quanto. A mesma coisa das estratégias para a categoria. Se eu quero gerar fluxo, rentabilidade, aumentar o ticket médio, muda a forma de expor a categoria de acordo com o papel da categoria e de acordo com a estratégia da categoria. Trouxe um exemplo aqui para não deixar dúvidas sobre o que eu estou falando. Eu tenho lá um home center, que a proposta dele é tudo no mesmo lugar. Já tem um outro cliente, que é uma loja de bairro, que a proposta é te ajudar a conveniência, pequenos reparos. Precisou de alguma coisa? Tem uma opção aqui para você. Como a gente deveria trabalhar a categoria abraçadeira num home center e numa loja de bairro? Olha a diferença, tá? Quando eu penso em abraçadeira, se eu fosse estudar o mercado, na pior das hipóteses, eu estou falando de 4 segmentos, metal, PVC, nylon, tipo U, tem também tipo D, enfim. Eu estou falando de 5 marcas, Alumbra, Wonder, Foxlux, talvez aí no Rio de Janeiro tenha até outras marcas que eu até desconheço. Estou falando de 8 variantes por tamanho, por segmentação, por milímetro, enfim. Brincando, eu estou falando aqui de 80 itens, mas dos quais normalmente 20 itens fazem 50% ou mais das vendas. Então, quando eu fosse pensar num home center, infelizmente, o home center, com essa proposta de tudo no mesmo lugar, ele vai trabalhar todas as versões, as variantes, eventualmente mais do que uma marca. Mas quando eu estou falando de uma loja de bairro, eu vou estar focando nos itens relevantes, naqueles que vão fazer, de fato, relevância para o meu cliente e para o meu negócio. Talvez eu vou estar trabalhando alguns segmentos, o metal, o nylon, que é o mais relevante, o PVC, não sei. Vou trabalhar 5 marcas? Hipótese alguma, vou trabalhar 1 ou 2 no máximo, né? E aqueles itens em termos de tamanho mais relevantes. Olha a importância de saber o papel da categoria. Então, a primeira decisão, quando a gente fala em gerenciamento por categoria, de fato é a gente entender o papel da categoria, porque é ele que vai me ajudar a determinar como eu vou trabalhar cada categoria. Lembrando que no caso de abraçadeira, que é uma categoria de conveniência, normalmente, ela teria um mix muito restrito, foco nas versões relevantes, eu vou ter um preço alinhado à concorrência nos itens mais relevantes,
mas a minha margem média ela está acima da média de outras categorias do setor de material elétrico. Não preciso ter muita ativação promocional, mas ela tem que estar numa área nobre, numa área de alto fluxo. Ela tem que ser lembrada, ela tem que ser visível, acessível, disponível. Porque senão ele vai lá, compra o fio e cabo e não lembra de comprar os complementos, né? Então, dentro desse contexto, na minha loja de bairro, eu não vou precisar ter todos os segmentos, todas as marcas, todas as variantes. Eu vou trabalhar um mix mais restrito. Olha esse exemplo aqui real de um cliente nosso. Se eu pegasse ali essa categoria, eu estou falando aí que aproximadamente essa categoria estava presente em menos de 2% de todos os cupons que ele emitiu nos últimos 6 meses. Só nessa brincadeira aqui, ele tinha 22 itens. Mas olha, 7 dos 22 itens fazem 80% das vendas, se você olhar ali circulado em vermelho, né? Quando ele pega lá a braçadeira tipo chaveta, metal, blá, 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 Tramontina praticamente faz 80% das vendas dele, que é exagero. Para uma categoria de conveniência, se eu tivesse as 3 primeiras ali, talvez eu tivesse satisfeito o meu shopper dentro desse contexto, né? Porque tudo que eu tenho em excesso, eu estou falando de estoque, eu estou falando de eventual ruptura em gôndola, porque eu não tenho espaço para pôr tantos itens, deixando-os visíveis, acessíveis, disponíveis. Para a gente poder qualificar esse processo de introdução, para a gente ter certeza se vale a pena manter, deixar ou não, além das análises quantitativas, a gente criou esse modelinho aqui de uma análise qualitativa. Então, você vai lá pegar alguns atributos importantes para a conversão do cliente e vai se dar uma nota de 0 a 5 dentre aquelas marcas que você tem, itens que você tem, se ele responde de maneira efetiva a essas tendências. Se é tendência de mercado, se ele promove alguma inovação de outros que você já tem ali, um benefício adicional ao shopper, o preço de venda dele é diferenciado, é mais barato, ou tem uma imagem melhor, se aquela indústria vai investir em marketing, ações de trade, por aí vai. Você se dá nota de 0 a 5 para cada variável. Se somou 20, é possível de manter, de introduzir. Se nem 20 somou, significa que é mais do mesmo. É muito mais similaridades do que diferenciais para você agregar ao seu shopper. E aí gera um desconforto para ele. Diante de muitas opções, dependendo do grau de relevância da categoria, se for conveniência, ele desiste da compra, porque não é emergencial para ele, não é essencial para ele. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E aí a gente entra no outro P, que é o P de prateleira, onde a gente vai determinar o tamanho, o local onde aquele produto tem que estar, como nós vamos criar a exposição desse produto, lembrando que a gente tem que considerar o shopper no centro das nossas decisões. E lembrando que 80% da conversão do cliente está diretamente correlacionado com a exposição do produto. Eu brinco que esse é o mantra do gerenciamento por categoria. O produto precisa estar acessível, fácil de pegar, visível, disponível, estar ali na gôndola. Não adianta estar lá no estoque, né? Então, esse é o mantra do gerenciamento por categoria e do merchandising. Acessível, visível e disponível. Quando eu penso na organização do produto, óbvio que cada loja tem as suas particularidades, as suas estratégias, a sua definição de categoria, mas eu trouxe um exemplo básico aqui pensando nessa solução elétrica, né? Então, eu tenho desde abraçadeira, utilidades domésticas, fios e cabos, iluminação, interruptores, circuitos de proteção, elétrico, segurança, plugs. Como, Fátima, eu segmento tudo isso, né? Muitas vezes a gente vai pelo momento da obra, mas o que está de mais moderno, vanguarda, é muitas vezes a gente trazer o shopper para o centro da decisão e pensar em momentos de uso, consumo, soluções, necessidades. Olha que interessante essa forma, para conectar, para iluminar, para lavar e por aí vai. Não tem certo e errado, a gente precisa ser estratégico, entender as necessidades do shopper que a gente quer atender. Vou dar um exemplo aqui. Como que eu organizo isso na prática, Fátima? Eu preciso, se eu quero maximizar resultados com a categoria, abrir a categoria, o corredor, com itens de baixa lembrança, de impulso, normalmente vão estar no início do fluxo.
todas aquelas categorias que vocês classificarem como conveniência. Na sequência dela, vem os itens de alta margem, de maior valor agregado, categorias de rotina. E fecho o corredor com as categorias e itens de alto giro, de alta venda, que são as categorias destinos. O que é cada uma? Não sei no negócio de vocês, efetivamente. Mas, no geral, na mediana geral, e em alguns clientes que nós já fizemos gerenciamento por categoria, conveniência, normalmente a gente tem abraçadeiras, os circuitos elétricos, utilidades domésticas. Nos itens de rotina, chuveiros, torneiras, plugs. Nos itens destino, fios e cabos, interruptores, tomada, a própria iluminação em si. Então, dependendo da categoria, o quanto ela é relevante para vocês em presença e cupom e valor ou frequência de compra, você vai classificar de acordo com essa ordenação. Aí alguém aí vai dizer para mim, mas Fátima, eu sou uma loja de balcão. Posso fazer isso? Deve. O que eu posso fazer? Atrás do balcão, endereçar cada módulo e prateleira para facilitar para o vendedor a localização do produto. Pensar também em soluções, ter os produtos correlatos interligados. Dentro de cada solução, expor o produto, eventualmente, por ordem alfabética, para facilitar o vendedor ali de trás do balcão, né? Vou dar um exemplo, né? Posso também criar folhetos onde eu tenho lá dicas para o vendedor relembrar na hora que o cliente chega pedindo, vamos supor, um fio, ele fala, olha, mas o que você vai fazer? Eu vou trocar tomada. Então, tudo que ele precisa para trocar tomada. A tomada em si, o espelho, o fio, a chave de fenda, o alicate, por aí vai. Então, a gente começa, mesmo no varejo de balcão, a começar a trabalhar os processos de gerenciamento por categoria, para aumentar o ticket médio, para poder converter mais clientes, para poder vender mais, vender melhor, aumentar a lucratividade e por aí vai. Vou dar um exemplo de organização de módulos. Como expor o produto? Vou pegar a abraçadeira, que nós falamos bastante aqui, né? Primeiro, a primeira decisão é tipo. Então, eu preciso separar o nylon do metal, do PVC e outros tipos. Eu posso horizontalizar os formatos, os tamanhos, ou até as marcas, se eu tiver mais que uma, né? Então, eu preciso entender a dinâmica de cada categoria para segmentá-la de maior efetividade ali no meu ponto de venda. Ou vamos pensar no universo de pintura, né? Se eu quero vender tinta, eu vou vender só a tinta. Mas quem vai pintar a casa ou qualquer superfície precisa de coisas além da tinta. Então, se eu penso em soluções, eu vou ter produtos para o preparo, produtos para aplicação e produtos para finalização. E a gente desenhar o nosso mini floor de acordo com essa jornada. Então, quando eu penso em preparo, eu estou falando de esponjas, lixas, espátulas, eu estou falando de massa corrida, impermeabilizantes e por aí vai. Quando eu penso na aplicação, as tintas de todos os tipos, brochas, os esmaltes, verniz, rolo, textura e finalização, os removedores, solventes. Olha que interessante fica a minha loja quando eu penso numa solução para o shopper, né? Será que dá resultado? Só para a gente fechar, eu trouxe aqui alguns dados de alguns clientes. Primeiro, uma média geral independente do setor. Quando eu aplico o gerenciamento por categoria, eu posso ter ganhos substanciais, muito superiores a esses. Depende do grau de maturidade das categorias. Aqui, como eu trouxe uma média do setor, e o setor de autosserviço alimentar, o farma, está muito evoluído, então os ganhos são um pouco menores. Entre 5% e 20% eu ganho vendas, reduzo estoques na casa de 15% a 30%, reduzo ruptura em 5 pontos percentuais, aumento a rentabilidade entre 2 e 5%, eu faço um trade-up da categoria. Que é isso, Fátima? Você sai de commodity, do básico para valor agregado. Mas em Maticom, por exemplo, nos exemplos que a gente já executou, diferentes categorias, elétrica, hidráulica, material para pintura, enfim, teve situações que a gente cresceu 80%, que a ruptura estava na casa de 60% e reduziu para 2 pontos percentuais. Olha, é importante. Mas mais do que ganhos financeiros, a gente tem ganho de imagem,
retenção de cliente, melhora na relação, inclusive, com as indústrias, com os fabricantes, porque você sai de uma coisa transacional para uma inteligência de negócio, né? E eu trouxe 2 casos aqui. Esse caso de uma agropecuária, que a gente trabalhou lubrificantes, olha, cresceu 30% a categoria. Ou esse cliente nosso, que a categoria em si, tintas, só cresceu 5%, porque ela já é destino. Mas olha o aumento do ticket médio, porque ele começou a trabalhar os acessórios, o preparo, o finalização, 43% de aumento no ticket médio. Então, se a gente olha o mundo pintura, o crescimento foi de 2 dígitos, né? Olha a importância. Bom, queria agradecer a oportunidade, nós vamos abrir para discussão, para debates, e eu queria terminar com essa frase, que é nela que eu acredito, é de Aristóteles também, diz o seguinte: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não deve ser um ato, e sim um hábito. Por que eu deixo essa frase aqui? Porque eu gostaria de convidá-los a praticar a excelência como um hábito, e a excelência está no processo do gerenciamento de categoria. Conectar todos os P's de vocês para que vocês possam maximizar resultados. Eu quero agradecer. Se vocês tiverem mais interesse em aprofundar conhecimento, me busquem lá, Fátima Merlin, nas redes sociais. Tem vídeos no YouTube, temos um canal lá com dicas, tem matérias no LinkedIn, no Facebook, e, enfim, fique à disposição aí, além dos livros que o André bem divulgou. Que prazer, que prazer. É isso aí, é muito conhecimento. Fátima, eu lembro que quando você começou a trazer esse estudo para nós, ele parecia algo tão distante, inclusive para nós, que, né, já temos um certo porte e temos que entender que a vida do nosso amigo lojista, do nosso cliente, ela é uma vida atribulada. É difícil fazer coisas, porque às vezes falta abraço, falta tempo. Mas, como disse lá no início, não se gerencia o que não se controla. Então, na verdade, nós vamos muito pelo feeling, por esse tato. Só que tem uma hora que nós sentimos a necessidade de melhorar. Nós precisamos de informação, e é isso que é trazido com os dados. Dados isolados não querem dizer nada, eles só se transformam em informação depois que eles são compilados, unidos, e nós conseguimos ler com clareza aquilo que aqueles dados querem dizer, né? E eu lembro que foi muito difícil isso no começo, nós demoramos a fazer um cadastro, mas depois que você pega o jeito, depois que você começa, você tem que botar a bola em campo, você tem que começar a fazer. E aí começa a fazer sentido. E é uma coisa que você falava para nós lá atrás. Se você tem dificuldade de fazer o todo, e o que nós aprendemos até com nossos pais, muitas vezes, fatie o seu problema. Comece com aquilo que lhe parece, até por sensibilidade, que é o mais importante. Comece a regularizar aquele cadastro, comece a fazer a organização daquele cadastro. E aí você vai ter um gerenciamento já de uma categoria que é relevante para o seu negócio. Depois você parte para outra, e a coisa começa a fluir. E para isso existem também, é claro, vários cursos, várias palestras como essa que nós tivemos agora, né? Vários profissionais, como Fátima Merlin também, que estão aí para dar todo esse suporte para nós. Eu tive uma pergunta aqui que o Cláudio fez sobre se você recomendaria alguma ferramenta para usar nesse controle de loja. Você tem alguma ferramenta aqui? Sim, muito bacana. Existem várias ferramentas hoje para diferentes funcionalidades. Então, eu tenho ferramentas que nos ajudam a fazer análises mais rápidas para sortimento, né? Eu tenho ferramentas que nos ajudam a fazer o planograma efetivamente, como o produto tem que estar exposto, das mais simples às mais sofisticadas, e eu tenho ferramentas que me ajudam na auditoria da loja, né, para garantir que aquilo está sendo mantido. Então, depende da necessidade, eu tenho lá o assortment, eu tenho lá o Retail Shelf Planner, eu tenho lá o mock, eu tenho lá um que é maravilhoso, que para quem não tem nada, comece por ele, que ele vai te ajudar a você identificar efetivamente uma auditoria de loja e melhorar as opções de ruptura, reduzir ruptura. Ele ajuda a determinar tarefas para as equipes, que chama Hub, R-U-B de bola. Ele é de uma empresa que chama, se eu não me engano, consultoria, chama GIC,
G de gato, I de igreja, C de casa. GIC Consultoria. E ele é dono dessa ferramenta, chama Hub, R-U-B. Super bacana para gestão de operação de loja, como uma primeira iniciativa aí para controlar a ruptura, para determinar tarefas para as equipes. É bem bacana nesse aspecto. Sensacional. As dicas você já deu muito, a gente falou sobre cadastro e tal. Eu acho o GC muito importante também, porque nós vemos no varejo lojas que realmente têm problema, inclusive, de espaço, né? E que sentem a culpa de reduzir o seu mix. É muito curioso isso, né? Só que ele, como não tem o estudo sobre o mix, ele acaba mantendo na loja aquela linha de produtos, aquela quantidade de itens, por esse movimento de culpa. E é uma coisa que eu sempre repito, que a mercadoria ruim é aquela que não te traz rentabilidade, que a mercadoria ruim ela acaba expulsando da loja a mercadoria boa, seja por falta de grana ou falta de espaço. Né? Tirar esses itens de linha sem culpa é muito importante. Né? Você sabe, André, que a gente atende aqui uma média de umas 15 redes por ano. Nem tenho a conta de quantidade de lojas. E, por incrível que pareça, a gente tem uma média de quase 30% de exclusão de itens, de saneamento. Porque, normalmente, a gente tem muito excesso, principalmente nessas categorias conveniência, rotina, a gente tem uma tendência de ter 5 marcas, 8 marcas para tudo, né? Quando não precisaria. A gente tem perfis diferentes de categorias. Então, quando a gente faz um saneamento, uma análise, entendendo vendas, entendendo performance, volume, rentabilidade, presença em cupom, você fala, poxa, em média, você vai excluir 30%, eu vou perder dinheiro. E ele exclui 30%, às vezes a gente faz um piloto numa categoria para ele sentir firmeza, porque dá um medo, né, no começo, e aí ele fala, como pode eu reduzir 30%, 40%? A gente já chegou num cliente de varejo alimentar, excluir 60% dos itens, e ele vende 2 dígitos a mais, 20% a mais, 30% a mais. Por quê? Eu brinco, eu falo que, mas é sério, né? A ruptura e o super estoque caminham juntos. Quando eu tenho muita coisa do que não é relevante, me esconde a minha real ruptura daquilo que é relevante. Então, eu acabo tendo muita coisa que não vende, e aquilo que vende, às vezes, não está bem exposto, não cabe na gôndola. E aí eu perco várias vezes, né? Eu perco por super estoque e perco por ruptura. E perco, muitas vezes, o cliente. E aí é um grande desafio, né? Perder cliente para recuperar, às vezes, a gente nem consegue recuperar o cliente. E é tema do seu segundo livro, né? Ele foi embora, e agora? É bem isso. O que fazer? É bem isso. Não deixar perder cliente, porque o desafio, a gente às vezes tem um grande investimento para tentar recuperá-lo, e mesmo com todo o investimento, às vezes a gente não consegue, ele realmente nos abandona. Então, o nosso desafio é não deixar o cliente ir embora, né? É fazer ações que permitam ele ter boa relação com a gente e que ele volte. A gente ganha muito mais dinheiro na recompra do que só na ativação, né? E aí é isso, né? Limpando o seu cadastro, deixando sua loja com o mix ideal, você tem espaço e te sobra dinheiro para fortalecer nas categorias que são realmente importantes para o seu negócio, que são relevantes. E é aí que está a grande força do negócio que você traz para a gente, desse cliente que chegou a ter uma ruptura, uma limpeza, né, de mix de uma ordem maior do que 50% e ainda consegue aumentar em 2 dígitos percentualmente a sua venda. Sensacional esse trabalho. Eu até queria fazer um desafio aqui para a nossa plateia. Vão lá para dentro de casa e olha, por exemplo, a braçadeira. Eu falo da braçadeira porque é um item tão digamos assim, emblemático, né? Eu não sabia muito de Maticom. Eu fui me aprofundar muito mais com o grupo lá, G8, e depois a gente atendeu o grupo Carajás, a gente atendeu vários varejos pequenos especializados, e a gente atendeu Cassol. E aí eu fui me aprofundando na categoria, coisa e tal, e eu me divertia com a abraçadeira, porque a abraçadeira, na teoria, é uma coisa tão simples, né? Quem que lembra a marca de abraçadeira? É raro. Você lembra de necessidade, né? Se é para finalidade 1, para finalidade 2. E em todos esses varejos, mais de 10 que a gente já atendeu, normalmente a gente tem 4 ou 5 marcas que nem o próprio comprador lembra das marcas.
Isso que é mais estranho, né? Então, eu vou fazer o desafio aqui da abraçadeira, né? Quantas abraçadeiras você tem na loja? Quantos itens de abraçadeira você tem no seu negócio, né? Para ver, de fato, se é relevante ou não, né? É muito doido isso, é muito doido isso. Sim. Eu acho o assunto de extrema relevância. Eu queria, Fátima, abrir um espacinho antes da gente fazer um sorteio dos 10 livros, desses 10 livros maravilhosos que são vão ser guias, né? Guias de cabeceira para aqueles que ganharem e para todos que quiserem desenvolver o bom trabalho, né? Combater o bom combate no balcão. E vai ser um presentão. Eu queria antes falar sobre uma campanha que nós estamos fazendo junto com a feira, que é uma campanha de doação. Essa campanha, ela para a gente está sendo muito importante, porque nós já nos envolvemos rotineiramente na arrecadação de tampinhas de Coca-Cola, né? Tampinhas de refrigerante, tampinhas de pasta de dente, tampinhas de caneta, qualquer tipo de tampinhas que, na verdade, elas não são recicladas, não é dado atenção para a reciclagem, e elas poluem muito o meio ambiente. Nós já usamos isso com uma das ONGs que serão beneficiadas com a arrecadação que nós vamos fazer. Nessa arrecadação, nós temos que juntar a cada 3,5 toneladas de tampinhas plásticas ou 700 garrafas PETs de lacre de latinhas de refrigerante, né, de cerveja, latinhas de alumínio. A gente consegue trocar, em média, esse volume por cadeiras especiais para crianças especiais. E é uma das ONGs que nós vamos beneficiar. Nós estamos abrindo uma conta, veiculando para vocês e aparecendo em tela, que é uma conta que a cada real que a gente arrecadar, nós vamos prestar conta dessa conta que ela é exclusiva para o uso dessa ação. Para cada real doado por qualquer pessoa, a King Ouro vai dobrar isso aí e vai também dar R$1. Então, todo o valor arrecadado nós vamos dobrar, nós vamos fazer o mesmo valor em doação e será uma doação dobrada. Para mim, não está aparecendo aqui. Deixa eu ler aqui. A King Ouro, em parceria com as ONGs One by One e Amigos de Betânia, ASAB, estarão levando esperança para muitas famílias através de nossas doações. Faça um Pix para essa conta aí, a cada real doado, a King Ouro ia doar o mesmo valor. Ela se encontra, as informações, lá na nossa recepção na EFECOL. Tá? E é óbvio, pessoal, aqui é tudo muito transparente, nós vamos depois colocar essa conta, tudo que foi arrecadado, e vai ser feita a prestação de conta lá pelo Instagram, pela nossa página. Mas agora vamos ao sorteio. Vamos sortear essas 10 obras de Fátima Merlin. Deixa eu lançar aqui para vocês. E o sorteio é para as pessoas que fizeram comentários na live, na nossa palestra de Fátima Merlin. E eu tenho um número de comentários aqui, é óbvio que o número de comentários foi muito superior, mas nós compilamos as pessoas que comentaram. Então, nessa plataforma de sorteio, serão sorteados aí, do lado esquerdo, você pode perceber que são 10 unidades, e aqui vão ser sorteados de 1 a quantas pessoas no comentário? 26 pessoas fizeram comentários, e nós vamos ter, claro, aqui em sortear. Essa plataforma ela sorteia os 10 números direto, e nós vamos apresentar aqui a planilha com os números das pessoas que estão ordenados de 1 a 26. Vou teclar aqui em sortear e foram sorteados esses números aqui. Agora eu vou colocar a planilha do lado, tá? São números aleatórios e eu vou descobrir aqui. Eu vou pedir ajuda do meu amigo Vitor, que está me escutando, se ele consegue ver a planilha de Excel. Não consegue, então eu vou voltar aqui. Vou lá. Estou compartilhando tela. Todos agora vendo? Ok? Então, vamos lá. Olha, o número 2, que é a Débora. Tá? Ela só se identificou como Débora. Nós vamos entrar em contato depois pelos contatos que a gente consegue fazer aqui. É uma ganhadora. O número 3
Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, para ela não sair da ordem. O número 3, que é quase tudo construção, também. Depois, ficamos com o número 8, Bruno Bianco. Parabéns, Bruno, também. O 10º também foi o André Manuel Campo, da MCM. Olha aqui! Que bom que você está participando, Michele. Está sempre conosco aqui. Que bom que você ganhou o livro também. Constru Lagos, também sempre conosco, ganhando também o livro. Ok? Se eu pular, vocês me ajudem aqui, minha assessoria. A 16, que é a Patrícia Oliveira, da Proclin Tenace. Depois, pulamos ao número 22, perfeito? Número 22, Informed Fern, não sei se é assim que lê, se eu estiver cometendo uma gafe, me desculpe. Depois, o número 24, King Construção Contato, que é isso? Alguém que usando esse nome também entrou, mas não é King Ouro, ok, pessoal? É King Construção. E o 25, que é Cláudio Cruz de Souza, também um ganhador. Bacana, falei os 10, nós vamos fazer contato com todos. Estou tirando um print dessa tela aqui para a gente salvar. E eu vou voltar com a minha amiga Fátima Merlin para a gente fazer as considerações finais. Meu amigo Vitor, coloca a gente na tela aí, por favor. Ah, é? Então, deixa eu tirar aqui, dar um stop na minha, porque não voltou. Obrigado, Vitão. Perfeito, perfeito, perfeito. Fátima, minha querida amiga, considerações finais? Eu, de meu lado, eu vou deixar que você seja a última a falar, pelo respeito que tenho a você, e agradecer a sua participação, como de sempre, pela sua generosidade de estar sempre conosco, e por esse trabalho relevante demais que você faz pelo varejo. E com tanto amor que a gente sente com toda vez que tem contato com você, com esse amor, essa paixão que você tem. Um abraço para a Mari, que também é seu bração lá, que tem sempre muito contato conosco. E agradecer a todos os participantes, todas as pessoas que estiveram conosco nesse momento. Muito obrigado mesmo, gratidão é o que a gente tem. E informação é o que a gente quer levar para vocês. Pode falar, Fátima. Bom, eu quero só agradecer a vocês pelo convite, é uma honra fazer parte aí da família King Ouro, agradecer também todos os participantes aqui, parabenizar os ganhadores do livro, é um orgulho, e eu queria finalizar com uma frase que é nela que eu acredito. Diz o seguinte, na verdade, Abraham Lincoln escreveu, eu dei uma adaptada, né? Porque ele fala, cada homem que eu encontro é melhor que eu não encontro. Eu brinco, eu falo assim, cada ser humano que eu encontro, porque a mulherada está bombando aí no mercado, mesmo de varejo, Nafcom, né? Então, cada ser humano que eu encontro é melhor que eu num ponto. E neste em particular, eu aprendo com ele. Então, eu acho que essas ações que vocês vêm fazendo de compartilhar conhecimento é algo, assim, imprescindível para que a gente possa elevar o nosso nível, não só de resultados, mas de satisfação dos nossos clientes, melhorar as nossas lojas, com resultados para todos os lados, né? Para a gente, enquanto empresário, varejista, para os executivos, para os colaboradores, para as indústrias, para os distribuidores, mas também para o nosso cliente. É o ganha, 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 né? Ganhamos todos. E agradecer vocês aí pela oportunidade. Novamente, Fátima, gratidão. Beijo em todos. Fiquem com Deus e até amanhã, com mais uma live muito importante também para o nosso segmento. Frequentem a feira, vejam lá tudo o que está acontecendo. É a primeira no nosso segmento. Os descontos estão imperdíveis. Fale com seus representantes, entrem no site, vasculhem a plataforma, que está um barato. Fiquem com Deus e até amanhã.